Olá, que haja paz na sua casa, que haja paz na sua vida. Já quero chegar aqui desejando um feliz domingo de Páscoa para todos vocês. Já desejo que vocês estejam bem, que estejam aí curtindo esse domingo lindo, maravilhoso. Aqui em Curitiba chovendo um pouco, meio frio, mas enfim. Estamos aí comemorando um ato importante, né, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele no primeiro dia da semana, ele escolheu o primeiro dia para ressuscitar, para nos dar essa alegria, essa paz, para dizer que ele se importa comigo e com você, e mesmo quando se nossa mãe, nosso pai nos esqueceu, o Senhor, Ele não nos esquece, Ele não nos abandona. E vamos aqui hoje confraternizar com nossos amigos, nossos familiares, né? Com as pessoas que nos amam, que estão ao nosso redor, que cuidam de nós no nosso dia a dia, né? Um dia muito importante, um dia que lembra o dia que Jesus ressuscitou e que ele apareceu para Maria Madalena, né? Maria Madalena era uma mulher que foi rejeitada por todos, que ela era taxada como prostituta, e o Senhor restaurou a vida dela e mudou a história da vida dela. E quem foi? Jesus poderia ter aparecido para qualquer um dos seus discípulos, mas ele escolheu aparecer para ela, como símbolo de que ele vem e muda a nossa história, como ele muda a nossa vida, como ele tem o poder de ressurgir na nossa vida a qualquer momento e mudar a história da nossa vida. Então vamos ler no capítulo 20 de João, como foi a ressurreição de Jesus, como foi a aparição de Jesus para os seus discípulos e para Maria Madalena, né? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Vejam bem, de madrugada. Quem de nós tem coragem de se levantar de madrugada e ir a um cemitério, ir a um sepulcro? Normalmente o ser humano tem medo de quem morreu, né? Tem medo, tem trauma, tem receios, né? Mas Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Olha a surpresa dela. Olha como ela deve ter sentido nesse momento, né? Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Olha a preocupação dela com o corpo do Senhor. Né? Jesus não estava mais morto, Jesus havia dito que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E Maria foi logo de manhã, porque ela não havia esquecido da promessa do Senhor, ela foi logo de madrugada, ainda escuro, para ver se Jesus já havia ressuscitado. E chegou lá e Jesus já não estava mais no sepulcro, já haviam tirado a pedra da porta do sepulcro. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Esse outro discípulo era João, porque aqui Maria Madalena fala que ela foi à casa de Pedro, Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, né? Jesus tinha dois discípulos que se chamava João, um era irmão dele e outro era outro João, né? Jesus amava João, era aquele discípulo que era mais aconchegado, que estava mais próximo de Jesus o tempo todo. E João deixou Pedro para trás e correu na frente, chegou lá e realmente não encontrou Jesus, né? E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Veja que João
Ele viu os lençóis no chão do túmulo, mas ele não entrou, esperou Pedro chegar. Chegou, pois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Veja, João foi na frente, mas não teve coragem de entrar. Pedro foi mais lento na corrida, mas chegou e entrou. Então, vocês podem observar aqui que cada um de nós tem um temperamento diferente, né? Às vezes nós queremos correr para receber a notícia, mas quando recebemos a notícia queremos fugir dela. E às vezes nós andamos mais lento, mas quando nós recebemos a notícia, nós tomamos atitudes. Então, cada um tem uma personalidade diferente. Os dois eram discípulos e os dois Jesus amava, e os dois amavam Jesus. Porém, cada um teve uma atitude diferente. E abaixando-se, viu os lençóis no chão, mas todavia não entrou. E chegando Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Veja que Jesus sabia e conhecia que Pedro ele ia olhar os detalhes daquele sepulcro. Então Jesus dobrou o lenço que estava sobre a sua face e deixou enrolado, né? Para saberem que ele não foi roubado daquele sepulcro. Ele havia ressuscitado e havia deixado as coisas como ele quis. E o lenço que tinha enrolado sobre a sua face não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Eles ainda não tinham visto a escritura, né? Eles sabiam aquilo que Jesus falava, porém a escritura ainda não existia escrita, né? Porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria Madalena, chorando fora, junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Vejam bem, Maria não reconheceu Jesus quando ela olhou para trás e viu Jesus. Ela não reconheceu, porque Jesus já estava com um corpo diferente, né? Com um corpo glorificado. E Jesus, tanto que Jesus não deixou ela encostar em Jesus, falou: Não me detenhas, não me toques, não me pegue, não me abrace, porque eu ainda não subi para o Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhe que eu subo
para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos. Mas quando Jesus falou com ela, ela reconheceu a voz do mestre e já se prostrou e disse: Rabone, que quer dizer mestre. Veja que ela não o havia reconhecido, mas quando ele falou com ela e disse: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela reconheceu a voz do mestre. Quantos de nós estamos chorando por algo que nós não podemos tocar, por algo que não nos é permitido tocar, que Deus já tirou da nossa vida e nós queremos aquilo de volta? Quantos de nós estamos chorando por algo que nós almejamos que não é a vontade de Deus? E o Senhor diz assim: não detenhas, não me detenhas, não me toque, porque eu não subi. Mas vai e anuncia essas coisas aos meus irmãos. Diz-lhe que eu subo para meu Pai. E aí Jesus ainda apareceu para os 11 mais uma vez. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. Que maravilha, hein? Que maravilha, Jesus chegando entre os discípulos, que estavam todos ali, acuados, humilhados, envergonhados, porque eles fugiram do sacrifício de Jesus. Eles fugiram do pé da cruz. Só quem ficou no pé da cruz foi a mãe de Jesus e Maria Madalena, né? Eles fugiram, não tiveram coragem de olhar o sofrimento de Jesus. E quantos de nós sofremos e não damos importância ao sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Quantos de nós sofremos com as nossas mazelas, com as nossas angústias, com os nossos quereres, com as nossas dificuldades, e queremos, e queremos, e queremos, e queremos. Fazemos como uma criança mimada, e batemos o pé, e batemos o pé, e dizemos: mas papai, você prometeu. Mas papai, você me prometeu dar a bicicleta no final do ano. Mas eu nem passei de ano ainda, mas já quero a bicicleta. E nós ficamos batendo e dizendo: papai, o Senhor escreveu na sua palavra, está escrito na sua palavra. Mas nós tomamos os caminhos que foram bons aos nossos olhos, que nos pareceram bom ao desejo do nosso coração, e daí queremos usar a palavra do Senhor para fazer cumprir a nossa vontade. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Se a nossa vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus, nada vai acontecer na nossa vida, simplesmente nada. Nós vamos passar o tempo clamando e pedindo, e não vai acontecer. Porque nós estamos pedindo a vontade da nossa carne. Como disse Tiago: pedis, pedis para o vosso próprio deleite. Não recebeis, porque não pedis para a glória do Pai, mas pedis para o vosso próprio deleite. Nós pedimos, pedimos, pedimos e não recebemos, e aí a culpa é de Deus. Não, é nós que estamos pedindo errado. É nós que não alinhamos o desejo do nosso coração e o nosso pensamento com a vontade do Pai. A vontade do Pai, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, né? Então, se tu tá passando por um sofrimento, por uma dor, por uma angústia, não é a vontade do Pai. Para que você está passando, então? Para aprender. Para aprender, entender e ouvir a voz de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, mas porém às vezes Deus tem que causar feridas em nós, para que nós possamos nos voltar para Ele, porque nós andamos tudo muito bem, correndo tudo bem, a família tudo bem, o trabalho tudo bem, e aí nós não nos lembramos de perguntar: papai, nós estamos fazendo a tua vontade? Nós estamos te agradando? E aí se afastamos do Senhor, porque está tudo bem, então Deus está abençoando. Está correndo tudo muito bem, Deus está abençoando. Não, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes Satanás também dá bênçãos. Ele também dá aquilo que você pede. Às vezes você está orando, buscando por uma bênção do Senhor, e aquela bênção está bem pertinho de você, mas Satanás vem e apresenta um prato melhor. Vem e apresenta algo melhor, e aí você pensa assim: ah, Deus mandou essa bênção para mim, mandou mais do que o que eu pedi. Mas não foi Deus que mandou, foi Satanás, para atrapalhar de você receber a bênção real do Senhor.
receber aquilo que o Senhor tem para você, para mim. O projeto de Deus para nós, ele é infalível, tá? E não importa se nós vamos chorar, se nós vamos espernear, se nós vamos gritar, simplesmente nós vamos atrasar do Senhor fazer o projeto dele na nossa vida. Quando nós estamos buscando a nossa própria vontade, o nosso desejo, o desejo da nossa carne. Amém? E chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrando as portas onde os discípulos estavam, de portas cerradas, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, e chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Vejam que a porta estava fechada, mas Jesus chegou, porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele não tinha mais um corpo humano, ele já tinha um corpo glorificado. Ele podia entrar, atravessar a parede, ele podia entrar sem a porta estar aberta, né? E ele entrou e se colocou no meio dos discípulos e disse: paz seja convosco. Aqueles discípulos estavam chorando, estavam com medo de serem, porque já tinham matado Jesus, eles estavam achando assim, vão matar nós também, né? Vão procurar nós, porque nós andava com Jesus e vão matar, então estavam todos ali com medo do mestre, porque eles tinham negado Jesus, eles não tinham estado ao pé da cruz, por causa do medo, por causa da falta de coragem, né? O ser humano, nós seres humanos, somos covardes muitas vezes, nós falamos assim, eu vou morrer por ti, Jesus, mas na hora da luta, nós queremos fugir da luta, nós queremos que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos dê força, né? Mas não queremos lutar, queremos a bênção, mas não queremos o processo. E só vive o milagre quem tem coragem de viver o processo. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado furado pelas lanças, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Olha aí, a hora, o momento que Jesus enviou os discípulos. Foi nesse momento que Jesus os enviou, que deu a ordem do idem. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Veja que os discípulos não estavam orando, eles não estavam clamando, eles estavam com medo, eles estavam encurralados, e foi naquele momento que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós ficamos igual um bichinho, encolhido nos cantos, com medo, sem coragem, sem audácia, sem intrepidez, né? Que isso são tudo dons do Espírito, né? Frutos do Espírito. Aí nós pegamos aí a palavra e voltamos aos discípulos e Jesus disse assim, dize-lhe, pois, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Então, quer dizer que nós, como discípulos do Senhor, nós temos condições de perdoar os pecados. Se nós perdoarmos os pecados, eles serão perdoados. Olha que interessante, né? E havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é o poder que foi recebido lá no Pentecoste. Lá foi recebido poder, né? O Espírito Santo foi soprado por Jesus após a ressurreição. Ali o Senhor soprou o Espírito da verdade sobre nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós reconhecemos o sacrifício da cruz, automaticamente o Espírito do Senhor toma posse da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma. Mas vai haver constantemente uma batalha entre o nosso corpo, a nossa mente e o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito vai buscar as coisas do céu e a carne vai buscar as coisas da terra. E havendo dito isso, assoprou sobre eles o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Quero chamar a atenção para esta palavra,
Porque assim, quando alguém peca contra nós, se nós não perdoar, nós não receberemos o perdão do Pai. Se nós reter aquela dor, aquela ira, aquela angústia, fulano me fez isso e eu não merecia, nós não perdoamos. Não há perdão ainda concretizado no seu coração, porque o perdão é uma decisão. É assim, fulano me fez isso, me magoou, me traiu, me afrontou, mas eu perdoo. Perdoo e deixo ele seguir a vida dele. Aí sim eu vou ser perdoado pelo Pai e também vou seguir a minha vida. Mas se você retém aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza, você não alcança o perdão do céu e a outra pessoa também não. Fica aí sobre o julgo, fica sempre sendo julgado, sempre sendo julgado. Cada vez que você conta a história, cada vez que você chora por aquela história, você está levando aquela pessoa a julgamento. Aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te deu tristeza, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que por algum motivo te ofendeu. Às vezes com uma palavra, com uma atitude, com um gesto, nós não perdoamos, né? Nós não perdoamos. Nós somos carne. Nós somos mais carne do que espírito. E o que tem que prevalecer em nós é o espírito e não a carne. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disse-lhe, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé, e chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Vemos que mais uma vez, 8 dias depois, Jesus aparece naquela casa, estando as portas fechadas, sempre estando as portas fechadas. E Jesus entra e se põe entre os discípulos e diz, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na ao meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Crente quer dizer o quê? Crê. Ele disse, não sejas incrédulo, mas crente. Credes que sou eu. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque vistes, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Tomé só creu porque viu os furos no lado de Jesus, na mão de Jesus, Então, assim, aí ele creu. E quantos de nós somos assim? Nós queremos a bênção, queremos ver a bênção para depois crer. E é diferente, você tem que crer para depois ver. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, com o nome de Jesus, nós podemos ter vida. Quando nós cremos que Ele ressuscitou para perdoar nossos pecados, para sarar nossas feridas, Ele sara nossas feridas. E Ele nos dá nova vida, vida em Cristo. Você passa a viver por Cristo, em Cristo. E aí tudo é paz na sua vida. Mesmo você vivendo no meio de uma turbulência, você tem paz no seu coração. Porque o Senhor sempre disse, Ele não esperou aquilo estar tudo bem entre os discípulos, mas Ele chegou e disse, haja paz. Haja paz. Paz seja convosco. Vocês podem perceber que eu uso muito essa palavra na abertura dos vídeos, Eu sempre falo para vocês que haja paz na sua casa, que haja paz na sua vida, porque essa foi a saudação de Jesus quando Ele chegou entre os seus discípulos. Ele chegou
e disse: paz seja convosco, que haja paz na sua vida, que haja paz na sua casa. Foi isso que o Senhor Jesus disse, né? A saudação do Senhor Jesus depois de ressuscitado, ele chega e diz assim: que haja paz. Paz seja convosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra para o dia de hoje, domingo de Páscoa. Que vocês tenham um domingo abençoado, que a família de vocês seja abençoada e que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, ouvir e compreender a palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer uma breve oração no dia de hoje, apresentando as famílias ao Senhor, agradecendo pelo sacrifício do Senhor, agradecendo por Ele ter resgatado as nossas vidas, as nossas almas, né, na cruz do Calvário. Então vamos orar. Se você tem aí o seu copo com água, se você tem as roupas dos seus familiares, se você tem as fotos, vamos clamar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu levanto as minhas mãos ao céu, pedindo mais uma vez que o Senhor seja conosco no dia de hoje, que o Senhor venha perdoar nossos pecados, nossas falhas, nossas incredulidades, nossas murmurações, Senhor. E te pedimos, Pai, que receba a nossa gratidão pela vida, pela salvação das nossas almas. Te agradecemos, Senhor, somos gratos a Ti pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Sei que muitas vezes não fazemos aquilo que agrada ao Teu coração, mas nós queremos Te pedir, Senhor, venha moldar o nosso caráter de acordo com o Teu caráter, Senhor, que possamos ter um caráter cristão, que possamos ter paz em nossas vidas, em nossas famílias, Senhor, que a Tua bênção, Senhor, que a Tua salvação alcance os nossos queridos, aonde eles estiverem, que haja, Senhor, um motivo, Senhor, de eles encontrarem a Tua presença. Senhor, resgata aqueles que estão fora da Tua palavra, Senhor, e traz para o Teu caminho. Aonde houver uma gota de sangue nosso, Senhor, tanto meu quanto dessas famílias que são representadas neste canal, Senhor, que são representadas neste grupo, neste óleo, todos esses pedidos de orações, que sejam inundados pelo poder do Espírito Santo e que eles possam ser alcançados, Senhor, pela Tua graça, pela Tua salvação, Pai, porque graça é um favor imerecido, nós não merecemos essa graça que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, mas pela fé no Teu sacrifício nós tomamos posse da graça em nossa vida, e por isso, Senhor, nós cremos na nossa salvação, pela graça, Senhor, pelo Teu sacrifício. Por isso, Pai, eu quero Te apresentar neste momento a minha família, meus familiares e todas as famílias que estão representadas neste óleo, neste canal, Senhor, que vão receber essa oração no dia de hoje ou em qualquer outro dia, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, o Senhor possa estar restaurando essas famílias, Pai. Possa estar, Senhor, trazendo a comunhão, Senhor, o amor, independente das circunstâncias, independente da distância, Senhor. Que nós possamos ter uma comunhão espiritual, que possamos amar os nossos familiares, como o Senhor ama a sua igreja, Senhor, incondicionalmente. Pai, que nós possamos, Senhor, alcançar a misericórdia do Senhor para as nossas vidas e para os nossos familiares. Assim eu oro neste momento, Senhor, neste domingo de Páscoa, neste domingo de ressurreição, Senhor, que o Senhor possa vir ressurgir na minha vida, na minha casa, na vida dos meus familiares, do meu filho, da minha nora, do meu neto, Senhor, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, da minha irmã, Senhor, dos meus cunhados e cunhadas, Senhor, aonde houver, Senhor, um familiar meu, que hoje ele possa ser alcançado e visitado pelo Senhor. Pai, assim como todos os familiares que estão, Senhor, mergulhado neste óleo, como todos os familiares que estão representados pelas pessoas que estão inscritas no canal e que ainda vão se inscrever, que eles sejam alcançados pelo poder da oração, pelo poder da fé que eu tenho em Ti, Senhor, pelo poder da gratidão, Senhor, pelo Teu sacrifício, Pai. Eu Te agradeço, Pai, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha intenção do meu coração, de todo o meu pensamento, por esse sacrifício que o Senhor fez, Pai, para
para salvar a humanidade, Pai. E eu me proponho, Senhor, a ser tua discípula cada dia, Senhor, para anunciar esse evangelho, anunciar esse sacrifício que trouxe a paz para nós, que trouxe a graça, que trouxe a salvação, Pai. Que hoje nós não somos mais julgados pela lei, mas somos alcançados pela graça, Pai. Assim eu oro e agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é um dia muito especial. Comemorem o dia da ressurreição de Jesus, agradeçam a Ele, tá? E venham a pedir sabedoria do alto, a pedir misericórdia do alto, para que nós venhamos a entender e compreender e valorizar o sacrifício de Jesus. Amém? Domingo de Páscoa não é só dia de chocolate, pode ser também dia de chocolate, né? Mas não é só isso. O domingo de Páscoa é o dia que o Senhor escolheu para ressuscitar na minha e na tua família, para chegar na minha e na tua vida. E vamos glorificar o Senhor por esse dia maravilhoso. Amém? Fiquem todos com Deus, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, nos ajudem para que o canal cresça, para que possa alcançar mais famílias. Amém?